Está no ar o Boletim da Max. As notícias, os fatos e acontecimentos da cidade e toda a nossa região você confere a partir de agora. Você confere também pela TV, canal 1102, também as redes sociais, Facebook, YouTube, também lá no Instagram. E você pode baixar nosso aplicativo na plataforma da Play Store, é de graça. E você vai acompanhar toda a programação da TV Max 90 na palma da sua mão. Vamos às notícias. Justiça condena ex-prefeito e também servidores de Valparaíso por desvio de verbas públicas. Que situação, hein? A Justiça de Valparaíso proferiu a sentença que condena o ex-prefeito Rony Cláudio Bernardi Ferrarese e outros 5 réus por envolvimento em um esquema de desvio de verbas públicas no município. A decisão foi assinada pelo juiz Anderson de Oliveira Silva, da primeira vara do Fórum de Valparaíso, mas ainda cabe recurso do Tribunal de Justiça. De acordo com a sentença, o grupo foi denunciado pelo Ministério Público por integrar a uma organização criminosa voltada à apropriação de recursos da Prefeitura por meio de emissão de notas fiscais falsas e pagamentos por serviços não executados naquele município. O esquema teria ocorrido entre os anos de 2017 e também 2018 e envolve as empresas, que estão aí nesse esquema, Fercal Comércio de Ferros e Calhas Limitada ME e a empresa G. Alves Valparaíso ME, que tiveram aí notas emitidas sem que os serviços fossem prestados. Que situação, hein? Só que agora eles vão ter que prestar contas para a Justiça. Fortes ventos em Araçatuba causam estragos na noite desta sexta-feira, dia 17. No início da noite da sexta-feira, dia 17, uma forte chuva acompanhada de ventos intensos voltou a atingir a cidade de Araçatuba, provocando estragos em vários pontos da cidade. No condomínio Aloha, que fica na rua Pedro Janser, as rajadas de ventos derrubaram parte das coberturas das garagens. Alguns veículos ficaram danificados. Moradores acionaram a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência comunicando o fato. De acordo com o síndico Gustavo de Grande, o seguro do condomínio será acionado para repor os danos tanto nas garagens quanto nos carros atingidos. Além do condomínio, outras regiões de Araçatuba também registraram quedas de árvores e casas destelhadas em consequência do temporal que atingiu a cidade de Araçatuba. As equipes da Prefeitura e a Defesa Civil seguem monitorando os bairros mais afetados. A orientação é que os moradores redobrem os cuidados durante as chuvas e evitem sair de casa em momentos de ventania. A polícia mantém indiciamento de juiz aposentado que atropelou Thaís Bonatti por homicídio culposo. Saiu a sentença, hein? O inquérito foi concluído e a mulher que estava como passageira do veículo foi indiciada pelo mesmo crime. A Polícia Civil de Araçatuba concluiu o inquérito relacionado à morte por atropelamento de Thaís Bonatti de Andrade, de 30 anos. Um crime ocorrido em 24 de julho, na Avenida João Arruda Brasil, passando ali pela rotatória da Cobrac. O delegado Guilherme Melchior Valera, ele que é responsável pelo inquérito, decidiu pelo indiciamento do juiz aposentado que conduzia a caminhonete que passou sobre a vítima. O crime, pelo crime de homicídio culposo sem intenção de matar na direção de veículo, e aí agravado por estar sob efeito de álcool. E como havia sido aí anunciado em entrevista, após a reconstituição do crime, a polícia também decidiu pelo indiciamento da passageira do veículo e pelo mesmo crime, hein? Ela está sendo indiciada também pelo mesmo crime que o juiz aposentado. Tá aí, portanto, por ela estar aí no polo do juiz. Então, tudo isso agora pesa, na balança aí.
Portanto, ela conduzia o veículo e teria concorrido aí para que acontecesse esse atropelamento. E com a conclusão do inquérito, o caso relatado à Justiça encaminhado ao Ministério Público, que decidirá pelo indiciamento ou não dos dois. E caso haja aí a denúncia e ela seja aceita posteriormente pela Justiça, os dois passarão a ser réus, mas não serão encaminhados para julgamento pelo júri popular. Se for condenado, não vai ser dessa forma que vai ser julgado. Isso só ocorrerá se o Ministério Público tivesse aí outro entendimento e denunciasse os indiciados por homicídio doloso, que é com intenção de matar. A pena por homicídio culposo na direção de veículo agravado pelo embriaguez varia de 5 a 8 anos de prisão, hein? E se fosse homicídio doloso, a pena poderia ser de até 30 anos de reclusão, pois a embriaguez e a assunção de risco de morte poderia ser usada aí como agravantes e qualificadoras aí para elevar a pena. Agora a gente só relembrando aqui o caso como aconteceu, porque às vezes muitas pessoas não acompanharam na época. Relembrando o caso na época quando tudo aconteceu naquele dia. O casal está sendo iniciado aí e eles haviam passado a noite juntos em uma casa noturna. E o atropelamento aconteceu pouco antes das 11 horas do dia seguinte, em uma via de grande movimento. Antes, a caminhonete já havia trafegado pela contramão de direção em um trecho de uma outra rua. Daí seguia de bicicleta para o trabalho e passou pela caminhonete que estava parada ao meio da via, na frente do depósito do supermercado Rondon. E ela já havia ultrapassado o veículo quando ele voltou a circular. E aí o juiz não teria visto a bicicleta, passou sobre ela e sobre Thaís e estacionou alguns metros à frente depois do ocorrido. Mas testemunhas relataram que a passageira do carro estava sentada no colo do condutor da caminhonete e que ela estaria seminua. Esta foi as afirmações de testemunhas naquela localidade. Os dois foram levados para a delegacia seccional após a vítima ser socorrida e o juiz também recusou de usar o bafômetro. Mas, porém, exames clínicos realizados no Instituto Médico Legal IML atestou que ele estava embriagado. Acabou sendo preso em flagrante e ele obteve aí a liberdade provisória em audiência de custódia após pagamento de fiança. Já em depoimento, a passageira da caminhonete disse ainda que o juiz aposentado teria pedido para que ela assumisse a direção do veículo por não estar se sentindo bem. E ela contou ainda que ele havia pego ela na casa dela no final da noite anterior. Os dois passaram uma noite na casa noturna junto, onde ela trabalha, e eles estariam aí retornando para casa dela no momento do ocorrido. Ainda de acordo com a indiciada, o atropelamento teria ocorrido durante essa suposta troca de condutores com a caminhonete em movimento. Na versão dela, o juiz não teria visto Thaís com a bicicleta e quando ela alertou o juiz, ele teria segurado a direção, acelerando e vindo a atropelá-la. Essa é a versão dela. Porém, a mulher negou que estivesse sentada no colo do condutor da caminhonete e que estivesse seminua, afirmando que vestia no momento uma saia e um top quando tudo aconteceu. Portanto, aí as versões que foram apresentadas. O juiz aposentado negou que tivesse pedido à passageira para trocar de lugar com ele na caminhonete. E ele alertou ainda e alegou que, apesar de terem passado cerca de 10 horas na casa noturna, teria bebido apenas 2 cervejas, a versão que foi confirmada pelo proprietário do estabelecimento. Está aí, portanto, esse caso que teve aí a repercussão nacional. Incêndio em sorveteria de Araçatuba mobiliza bombeiros durante a madrugada.
O incêndio atingiu aí uma sorveteria localizada no cruzamento com a Avenida Valdir Felizola de Moraes com a Avenida dos Estados, e tudo aconteceu no período da madrugada. De acordo aí com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta de 4 horas da manhã. E aí a principal suspeita é de que as chamas tenha sido causada por um curto-circuito no climatizador do estabelecimento. É a conclusão do bombeiro. Não houve feridos, menos mal, somente prejuízos materiais. Confira agora o boletim Minuto da Saúde com a enfermeira Valéria Pedro. Olá, aqui é a Valéria Pedro, enfermeira oncológica e fundadora da Vitale Oncologia. Nos episódios anteriores, falamos sobre como o corpo se comunica através dos sintomas, sobre o sono como ferramenta de reparo celular e sobre a alimentação como um ato de autocura. Hoje, quero te conduzir a outro pilar essencial da ciência do estilo de vida, o movimento corporal. Durante muito tempo, associamos o exercício apenas à estética ou ao controle do peso. Mas o corpo em movimento é, antes de tudo, um corpo que se regenera. A ciência hoje confirma que a atividade física regular é uma das terapias mais poderosas que existem, capaz de modular a inflamação, fortalecer o sistema imunológico, equilibrar hormônios e até regular a expressão dos nossos genes. Em pacientes com câncer, o exercício não é apenas seguro, ele é terapêutico. Os estudos mostram que movimentar-se de forma orientada pode reduzir fadiga, ansiedade e depressão, melhorar o apetite e o sono e até aumentar a eficácia dos tratamentos oncológicos. Mas o benefício vai além do físico. Quando nos movemos, o corpo libera substâncias como endorfinas, serotonina e miocina, que atuam diretamente no cérebro e no sistema imunológico, reduzindo a inflamação e aumentando a sensação de vitalidade. O mais interessante, esses efeitos não dependem de grandes esforços. Pequenas doses de movimento diário, como caminhar, alongar, dançar, respirar profundamente ou fazer jardinagem, já são suficientes para ativar mecanismos biológicos de reparo. O corpo foi feito para o movimento. Quando ficamos muito tempo parados, nossas células interpretam isso como um sinal de estagnação. Mas quando nos movemos, enviamos uma mensagem oposta, a de que estamos vivos, presentes e prontos para nos adaptar. Por isso, te convido a uma prática simples. Escolha um tipo de movimento que traga prazer, algo que desperte alegria e não obrigação. Pode ser uma caminhada leve, uma aula de alongamento, um passeio de bicicleta ou até dançar a sua música favorita por 10 minutos. Perceba como o corpo responde. O batimento cardíaco se acelera, o ar entra mais fundo, a mente se expande e o corpo agradece. Movimentar-se é comunicar ao organismo que há energia, propósito e vontade de viver. No nosso próximo episódio, vamos falar sobre o estresse silencioso e como a mente, quando sobrecarregada, pode adoecer o corpo, alterando hormônios, inflamação e até o comportamento das células. E eu espero você!